Amém, amém. É maravilhoso isso aí. Eu concordo com o que Paulo Edson falou, né? A gente estava até comentando aqui, quando Paulo Edson começou a falar, eu digo, vem a paz, vem a harmonia, porque Paulo Edson tem esse espírito de trazer paz onde há o caos. Ele é muito bom nisso, né? Ele traz uma palavra que apazigua todas as situações, né? Trazendo paz aos dois lados da situação, né? Trouxe paz ao lado de irmã Lourdinha, que acha que tem que ter o feedback de Deus para que aquilo aconteça, né? E trouxe paz ao nosso coração, que acredita que já é a vontade do Pai que isso seja feito, né? Então, é perfeito. Eu concordo 100% com o que o Paulo Edson falou, né? Eu acho assim, tudo que é colocado no nosso coração, que é um desejo nosso, do nosso coração, e a gente vê o Pai nisso, é a vontade do Pai. Não tem como não ser, né? E o Pai coloca essa vontade dentro dos nossos corações, né? E cabe a nós realizá-la crendo naquilo ali, né? Não crendo na realidade, como o Paulo Edson falou. A realidade vai nos mostrar que a passagem é cara. E a verdade vai falar que o que nós pedimos ao Pai, Ele vai fazer, né? E todas as riquezas estão sendo transferidas para a mão dos justos dele. Eu comecei a orar isso ontem, ou foi ontem, é incrível, né? Comecei a orar, Pai, que tu tragas a riqueza do mundo para as nossas mãos, mas que tu possa nos abençoar com sabedoria para administrar essas riquezas para o teu reino. É interessante, né? Aí vem hoje a confirmação dessa palavra, né? A gente falando sobre isso. As riquezas do mundo vão vir para as nossas mãos. Não sei como, gente. Eu não me preocupo com isso, porque isso não é a minha função. É a função do Pai fazer. A minha função é me preocupar em administrar isso da melhor maneira possível para o reino do Pai, o reino de Deus. Que é isso que Paulo Edson falou. Perfeito que Paulo Edson falou. Dentro do reino, nós vamos situados. Eu creio nisso. Porque dentro do reino não vai existir o egoísmo. Eu, Paulo, quero para mim, para eu usufruir para mim. Não. Eu, Paulo, quero para que o reino seja implantado. Para que os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo no mundo lembrado sejam abençoados com isso aí. Né? Independente se veio por mim, se veio por Ronaldo, se veio por Paulo Edson, se veio por Adriano, se veio por Pedro, toda essa bênção que o Pai vai transferir, essas riquezas para as nossas mãos, não é para simplesmente nós usufruirmos pessoalmente. Não que isso a gente não faça, vamos fazer. Vamos ter casas boas, vamos ter carros bons, vamos poder viajar e usufruir de tudo que o Pai nos dá. Mas não é só isso, Ele quer que a gente seja fonte de bênção, como o Ronaldo falou. E como o Paulo Edson falou, que o nosso cálice transborde. É interessante, eu nunca tinha prestado atenção nesse salmo, em relação a isso, né? Que o meu cálice transborde. Eu nunca pensei por que Davi pediu que o cálice transbordasse, né? Não é para que as pessoas vissem que ele era abençoado, mas para que ele pudesse ser fruto de bênção. Abençoado. Ser abençoador, né? Abençoador. Fantástico isso aí. Essas revelações que o Pai traz para o nosso coração e transforma as nossas mentes, porque essas revelações trazem transformação para as nossas mentes. Nós paramos de pensar de uma maneira que nós pensávamos antes e temos uma transformação para pensar do jeito que o Pai pensa, do jeito que Cristo Jesus pensa. Né? Do jeito que o Espírito Santo está trazendo para os nossos espíritos para que nós possamos pensar. Então, é fantástico. Eu não tenho dúvidas que o Pai vai trazer riquezas para o corpo muito lembrado. Não tenho dúvidas disso. Né? Não tenho dúvidas, agora, como o Paulo Edson falou, que isso vem através do reino. Buscar o reino em primeiro lugar. Né? E todas as coisas serão acrescentadas. Então, é fantástico. Então, a nossa preocupação simplesmente é estarmos preparados para, quando essas riquezas chegarem em nossas mãos, nós podemos usá-las da melhor maneira possível para a implantação do reino do Pai. Né? E não simplesmente para no nosso véu prazer, no nosso egoísmo pessoal, né? Então, amém por isso. Então, eu só queria confirmar isso, que essa semana eu estava, há 2 dias atrás, orando exatamente isso, que as riquezas viessem para as nossas mãos e que nós tivéssemos sabedoria do Espírito Santo de Cristo Jesus para administrarmos essas riquezas para a bênção do corpo muito lembrado. Amém. Amém. Sejamos abençoados com isso e com essa mente, com essa transformação de mente, transformação de coração. Nós sabemos que nada é nosso, pertence ao Pai, né? Nós somos, o Ronaldo fala, eu gosto muito quando o Ronaldo fala isso, nós somos simplesmente mordomos daquilo que o Pai coloca em nossas mãos.
Né? Amém. Isso é perfeito, isso é fantástico. Amém. Amém. Sejamos abençoados com essa consciência. Adriano quer Amém. falar alguma coisa aí? Boa noite a todos. Como estamos falando de prosperidade e dessa palavra de sabedoria, o uma vez me deu uma Bíblia. Logo no início, Eu né? lembrei desses tempos. Estava namorando ainda, namorando. E ela botou uma frase escrita na Bíblia. Procurai o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que acontece? A gente, às vezes, recebe algo, muitas vezes, a gente já no dia a dia, já recebeu várias promoções ou várias partes de finanças e não soube lidar com aquilo. Por quê? Porque realmente nós não tínhamos conhecimento, não tinha a sabedoria de Cristo. Porque sem a sabedoria de Cristo, como é que eu vou administrar? Sem o conhecimento de Salomão, na palavra de Provérbio fala muito de sabedoria, mas a gente tem que ter o conhecimento e estar de joelho sobre Cristo. Porque quando a gente está de joelho, respeitando a palavra que eu digo é a Bíblia, não precisa procurar outro livro. Aqui fala assim, eu estava pesquisando, mas aqui eu me interessou a palavra e eu fui pesquisar. Aí em Salomão tem muitos gatilhos de sabedoria. A prosperidade humana da Bíblia inclui a busca pela sabedoria divina e a prática a generosidade e a valorização do trabalho árduo, e esses princípios podem promover uma vida próspera e significativa. Então, existem muitos ensinamentos de Salomão que a gente tem que pagar o preço. Eu fico pensando, às vezes a gente tem vontade de ter uma coisa e está buscando longe, mas ela já está com a gente nem sabe. Às vezes é uma propriedade, às vezes é um carro que é confiado a você, que você procura e já tem ele. Só que você não está vendo, porque você ainda não adquiriu o conhecimento de Cristo. Então, a gente precisa se ajoelhar, agradecer todo dia por pouco e querendo mais. Mas não é buscando a finança que você vai chegar. Você tem que buscar Deus e a sabedoria. Esse conhecimento vai trazer para você frutos e grandes coisas. Aí, quando você estiver preparado, eu disse a Rosima, a gente nós conversamos às vezes, eu digo, Rosima, quando a gente não tem uma coisa, é porque nós não estamos preparados. Porque se a gente pegasse antes, talvez não soubesse administrar. Então, a gente tem que estar com esse cuidado para saber administrar, para isso virar bênção. Bênção. Agora, bênção que o cálice que derrama é isso. É você poder ajudar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, cada um dentro do seu contexto. Porque eu não vou querer agora, para eu ser abençoador, eu tenho que estar com o meu cálice cheio. Então, eu não vou pegar, secar meu cálice, e eu vou abençoar como? Paulo, Pedro, sem nada, como é que eu abençoo? Agora sim, eu estou estruturado, estando com o meu cálice cheio. Eu posso abençoar e vou receber a bênção. Porque o meu caminhar todo mundo vai ver. Então é isso. Eu quero desejar desde já um feliz ano novo a todos. Que a bênção de Jesus estejam em todos. Confie nele. Acorde cedo, pague o preço. Né, Ronaldo? Faça as suas caminhadas, suas atividades físicas, se quiser saúde. Se quiser dinheiro, vá trabalhar arduamente e poupar. Né? Quem não tem o conhecimento, vá procurar o conhecimento para ter o conhecimento. E Jesus Cristo na frente. Aí a revelação vão vir e vai ser grandioso. Porque é isso que tem que ser feito. Não precisa fazer nada. É simplicidade. Procurar na natureza e na simplicidade que você vai ver as grandes coisas de Deus. Porque uma borboleta, o processo todinho dela, o casulo, aquilo que acontece, é maravilhoso. Né? Então, se você pensar essas pequenas coisas, como são grandes?
que a gente não tem nem noção da como é grande. Então, é uma simplicidade que a gente consegue. Amém. 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 Só queria lembrar novamente que as riquezas é uma parte da prosperidade, né? Isso quer dizer que essas riquezas que vão vir para nossas mãos seja a prosperidade. A prosperidade nós já temos, né? Isso que nós fizemos hoje à noite é prosperidade, né? É a unidade do corpo de Cristo muito lembrado. As revelações que o Pai está trazendo nos nossos corações é uma prosperidade, né? A nossa família é uma prosperidade, né? Hoje, Dona Nita e seu Manuel, que são meus sogros e minha sogra, estão tendo um dos dias mais felizes da vida deles, porque estão todos os filhos aqui, quase todos os netos, né? Então, para eles, isso é a prosperidade, né? Então, a gente tem que agradecer ao Pai por tudo, né? Como o Adriano falou, né? Até pelo levantar de madrugada e o trabalhar, né? Isso é prosperidade, né? Agora, essas riquezas vão, porque é uma promessa do Pai e nós estamos tendo revelação disso, né? Essa revelação está vindo. E se o Pai está colocando isso no nosso coração, é porque Ele está nos preparando para isso. Porque senão Ele não estaria colocando isso nos nossos corações, né? Não um desejo egoísta, mas um desejo de trazer bênção para as famílias, trazer bênção para quem o Pai quer que a gente abençoe, né? Então, esse cara tem que transbordar, né? É como o Ronaldo falou, o ladrão vai ser colocado no último nível, mas aí vai transbordar. Com certeza ele vai transbordar e muito. Amém. Sejamos abençoados com isso. E vão mudar o nome dele, né? Melhor. Não é ladrão, não. É canal de bênção agora. Canal abençoador. Amém. Foi sensacional, maravilhoso, né? Sejamos bênção em 2024, né? Amém. Sejamos geradores de bênçãos, né? Amém. Não somente bênçãos financeiras, mas possamos trazer bênçãos em todos os níveis, para todas as pessoas, né? Bênçãos espirituais, de um conselho, de um abraço, né? De um alô, e possamos ser exemplo, né? Eu coloquei até um versículo aí que possamos ser. Eu gosto muito quando o Paulo fala, né? Sermos o perfume de Cristo Jesus, né? Quando a gente passar, a gente possa exalar e deixar um cheiro agradável em todos os lugares, né? Sejamos esse perfume de Cristo Jesus em 2024. Amém. Onde nós formos e possamos marcar aquele local com esse cheiro agradável de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sejamos abençoados nisso. Ô Paulo, como é que chama a tua sogra mesmo? Anitta? Anitta, Dona Anitta. Então, já aproveitamos e embala. Eu declaramos a bênção de Cristo Jesus sobre essa casa. Do seu Manuel e da Dona Anitta aí. Prosperidade, riqueza, saúde, alegria, contentamento, comunhão, intimidade com Cristo Jesus sobre essa casa. Amém. Declaramos que todos vocês são prósperos. Amém. Em todos os quesitos, inclusive na riqueza. Amém. 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 Tomamos Bênção do Papai do posse. Céu sobre todos. Amém. Sobre você, Valéria. Amém. Os filhos, netos. Ô, pessoal aí. Aí, ó. Ê, turma boa. Espiões. Já aqui, ó. Já agente secreto estão guardados. Amém. Nós declaramos prosperidade em todas as nossas mentes, tá? Declaramos que o nosso espírito se regozija em Cristo Jesus. Amém. E já de antemão já agradecemos por esse ano próspero, por esse ano de bênçãos, por esse ano de alegria, por esse ano de comunhão profunda em Cristo Jesus. Amém. A nossa prosperidade espiritual já está acontecendo. E nós declaramos que existe uma harmonia entre o natural e o espiritual. Declaramos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive no nosso mundo fenomênico. Declaramos que nós somos um. Declaramos que nós regozijamos e já agradecemos por toda sorte de bênçãos espirituais que se manifestam no mundo natural. Amém. Tá? Amém. Somos um em Cristo Jesus. Amém. A sua natureza é expressada em nós. Todo o teu ser é agora expressado na totalidade do nosso ser. Amém. 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 Amém.
Amém, Senhor. Amém. Declaro uma vida abundante em Cristo Jesus. Tá? Amém. Cristo é a vida, né? Como diz lá em João, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, né? Então, que essa vida, Amém. que é a luz, né? Realmente ilumine o nosso caminho e ilumine todos ao nosso redor. Que seja realmente seja 2024 um ano de luz, né? De entendimento, de discernimento, de sabedoria, de entendimento, né? Da vontade do Pai para cada um de nós, né? Haja essa consciência plena no nosso coração. E essa luz realmente se irradie a todos ao nosso redor. Tá? Amém. Ano abençoado, ano iluminado para todos nós. Amém. Amém. Amém.